Bom dia, a paz de Cristo. Meus queridos irmãos, eu venho falar rapidinho aqui sobre o primeiro tópico de uma sequência que nós vamos estudar. Hoje vai ser sobre santificação. Veja bem, quando o apóstolo Paulo ele foi para Corintos fundar a igreja, ele tinha duas pessoas lá que converteram-se a Jesus. Tá ok? Olha, Paulo, 1 Coríntios capítulo 1, verso 1. Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. De acordo com Atos 18, quando Paulo plantou a igreja em Corinto, o líder da sinagoga naquela cidade era Crispo, e Crispo ele aceita Jesus e é convidado a deixar a sinagoga, e quem fica no lugar dele é Sóstenes. E Sóstenes não ficou feliz pela a saída de Crispo ter se convertido a Cristo, ao Evangelho. O que foi que ele fez? Ele fez acusações infundadas do apóstolo Paulo, levando ao juiz, né? E o que foi que o magistrado ele entendeu? No agir dele ali, no agir de Sóstenes, que queria que expulsasse Paulo da cidade. O juiz, o magistrado, entendeu que Paulo, aquilo ali não era um problema de magistratura, não era um problema judicial, e sim era um problema interno entre os judeus que precisava ser resolvido. Então, os judeus ficaram insatisfeitos, eles agarraram e espancaram Sóstenes, mas ele aceita Jesus Cristo como seu Salvador, e ele passa a ficar auxiliando o apóstolo Paulo. Então Sóstenes ele passa a ser um ex-líder da sinagoga que se converteu ao Evangelho e passou a servir a Cristo. Veja bem, então quando no versículo 2 fala sobre a santificação, né? Santificados, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados de Cristo, em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos aqueles que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e nosso. Veja bem, a igreja de Deus, ela não se trata, portanto, de uma igreja só da igreja de Corinto, mas a igreja de Deus em Corinto. E Deus ele nunca passou a procuração transferindo o direito de posse da igreja. A igreja só tem um dono, que é Jesus Cristo. Para ficar bem claro isso aí. Então, a santificação ela tem dois aspectos importantes na nossa vida. A santificação posicional e progressiva. Todo crente ele é santificado em Cristo. A igreja de Deus ela está em Corinto aos santificados em Cristo Jesus. No verso 2. Essa santificação ela é posicional, tá? Toda pessoa que crê em Jesus ela é santa. Paulo ele prossegue explicando que aos santificados de Jesus Cristo chamados para ser santos, parece contraditório, mas não é, tá? Pois se já é santo, então por que ser chamado para ser santo? Quem está em Cristo é chamado para andar em Cristo. Quem está em Cristo precisa ser transformado, uma transformação contínua, progressiva, tá? A imagem de Cristo. Essa santificação ela é um processo que só vai terminar com a volta de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amanhã a gente passa para o próximo tópico, que é ação de graça. Que Deus abençoe grandemente. Tenha uma segunda-feira abençoada. Que Deus nos abençoe grandemente. Forte abraço. Fique na paz de Cristo.